Boa tarde, Emílio, tudo bem? Bem. Emílio, você pode me informar qual é o seu nome completo, sua data de nascimento, o local que você trabalha e há quanto tempo? Bom, meu nome é Emílio Silveira de Almeida, a data de nascimento 17/10/61 e há 8 anos que eu estou trabalhando nessa função que me colocaram, né? Qual é a sua função? Eu fazia parte do administrativo. No caso, eu sou agente de urbanismo, né? Mas você trabalha então onde? Que você não disse. Na prefeitura? Na prefeitura. Então o cemitério de Alvorada do Sul é mantido pela prefeitura? Isso. Ah, Emílio, e você poderia me dar uma informação? Nesse endereço que você está, você mora há quantos anos? Há 30 anos. E nesta sua função, então, há 8 anos? Isso. E aonde você exerce suas funções? Lá mesmo, na proximidade do cemitério? Tem um escritório, né, que é da parte da casa de velório, então faz parte do cemitério, então... Uhum. E em que consiste a sua função exatamente? Minha função, no caso, é administrar. Receber as pessoas que vêm na hora da dor, do velório? Isso. E quem é que determina o local da cova, do túmulo? Não, a pessoa já tem? Quem não tem? Aí no caso, às vezes a pessoa chega e quer comprar o terreno em determinado lugar. Então eu vendo para a pessoa onde ele acha que... E quantas pessoas ou quantas covas, eu não sei se é assim que você vai dizer, ou quantos túmulos, eu acho que mais certo é, quantas pessoas estão enterradas até hoje no cemitério de Alvorada? Hoje no cemitério de Alvorada está sepultado 6.373 pessoas. De vez em quando acontece aquelas remoções que eles levam de uma cidade para outra, ou no seu período de trabalho ali nunca aconteceu? Não, já houve duas. É um traslado que eles falam, né? Traslado. Ah, muito bem. Isso tem um custo, Emílio? Para a prefeitura, sim. E dos dois lados, né? Quanto custa hoje um terreno para uma cova? R$315. E é definitivo, é perpétuo? Perpétuo. A pessoa comprou, ele pega o título de perpetuidade. Então, dessas 6.000 e poucas pessoas, você não tem noção de quantos são perpétuos e quantos... Não. Todas que estão ali são definitivos? É. E quem não pode comprar o terreno, o que a prefeitura faz? A prefeitura, às vezes, ela conversa com os vicentinos, que eles sempre dão apoio, aí a prefeitura doa o terreno, no caso. Mas aí é perpétuo? Olha, aí cabe a prefeitura, porque ela pode se construir no túmulo, hoje você pode construir gavetas e gavetas, né? Então é da prefeitura, não é perpétuo. Emílio, nossa cidade é pequena, mas eu tenho notado que está diminuindo o espaço lá dentro, do espaço destinado ao cemitério. Você não tem uma estimativa de quanto ele tem crescido nos últimos tempos? Olha, hoje o cemitério nosso... Por ano, eu vou calcular por ano, né? Que um dia eu fiz... Hoje a Alvorada ela morre em média de 90 a 110 pessoas por ano. Por ano, mas é bastante, hein? É. Bastante. Emílio, na verdade o meu interesse é sobre o patrimônio material. E essa sua entrevista me serve como patrimônio imaterial, que eu não posso tocar, mas eu posso entender. Mas eu fui lá, fiz um filme do cemitério, fotografei, me chamou muita atenção, logo na entrada aqui do portão principal, aquelas cruzinhas que eu deduzi, agora eu quero a sua confirmação, que eram túmulos de crianças, e alguns anjinhos que eu também deduzi, agora eu quero a sua confirmação, que eram túmulos de criança. Você confirma? Sim. E as crianças eram ou são ainda enterradas separadas dos adultos? Não. É que até 85, creio eu, que eu estive olhando a papelada lá, as crianças eram sepultadas daquele lado ali, porque nem sempre era criança que tinha, os pais que tinham, como se diz, recurso próprio. Eles chegavam ali, abria a cova, colocava no chão, não é nem túmulo, é cova feita no chão. Ainda hoje se faz essa prática de enterrar no chão? Não, nem criança, nem adulto? É proibido por lei, né? Mas a partir de quando que essa lei passou a vigorar? Foi de 90, eu não me lembro agora. Acho que de 91 para cá. A partir daí precisa revestir a cova para depois colocar o caixão. Para não ter contato com o solo, né? E quanto tempo a partir de quanto tempo a pessoa pode ser removida? 7 anos. Tá, a partir de 7 anos, Deus nos livre, morrer alguém da minha própria família, eu posso te retirar aquela pessoa e pôr uma outra, eu não preciso comprar outro túmulo. Não. Ah, simplesmente muito bem. você vai apanhar
os ossos dele num saquinho plástico ou numa urna. Aham. E aqueles quadradinhos que eu vi lá no canto do muro, o que que chama aquilo? Aquilo lá se chamava ossário. Ah. Hoje pouco se usa aquilo lá. Difícil Colocava osso? Colocava. E o osso de quem? Não tem nem ideia de quem possa estar ali. Porque aquilo ali, quando eu entrei ali, o cemitério já funcionava dessa forma como você disse, né? Uma outra pergunta, Emílio. Eu notei lá que, infelizmente, e é essa a nossa preocupação, o patrimônio público, histórico, porque é uma história o cemitério. Você vê que ali você pode notar túmulos de japoneses, de árabes, cada um com a sua característica, de crianças, de mulheres, de adultos. Você vê a classe social ali, porque você vê túmulos caríssimos e túmulos abandonados, né? Mas já que cada um não cuida do seu túmulo ou do túmulo do seu familiar, você não nota que aquelas cruzinhas estão muito abandonadas, alguns túmulos abandonados? De quem seria essa responsabilidade do patrimônio? A responsabilidade seria da prefeitura mesmo, colocar num jornal um anúncio de pelo menos 3 meses, anunciando que o terreno que tivesse abandonado, seria uma forma de a pessoa ir lá e cuidar do terreno, passar na prefeitura e falar, esse terreno aqui é meu, seria dele perpétuo, mas do jeito que está, a prefeitura diante disso tem que entrar com um anúncio de 3 meses para dar andamento. Porque muito provavelmente eu vi famílias de pioneiros que nem existe mais ninguém dela, pelo menos aqui em Alvorada do Sul. Aí o que ia acontecer? Eles não leriam esse anúncio. Qual era a atitude então que a prefeitura ia tomar? Porque hoje, Meire, pela informação que eu tenho, depois de 100 anos, me parece que é uma coisa que funciona assim, eu não sei bem. Você pode pegar o terreno, mas eu não sei como ser. Nós não veremos isso. Não. Tá, porque também me chamou mais atenção, e é o título do meu trabalho, o resgate dos anjos. Aquelas peças tão lindas, né, que são colocadas em cima dos túmulos dos bebês, estão todas, não teve um que eu tenha visto que está em perfeito estado. Todas destruídas. Será que não tinha como a gente fazer um levante e vamos dar fora essa sua sugestão e essa lei de 3 meses para dar uma arrumadinha naquilo? Quanto aos anjinhos, você viu naqueles túmulos que está abandonado, né? Não, eu vi todos. Não, agora eu estou falando só dos anjos. Só dos anjos. Aquilo ali é a família que põe. Então a família praticamente abandonou também. Mas será que se a gente pudesse resgatar, qualquer um que quisesse fazer... Restaurar? Eu creio que sim, nada impede. Será que a família depois não ia ficar, olha, foi lá mexer no meu anjo sem asa? Não, acho que a pessoa, no caso da família, ficaria até agradecida por ter se feito essa... Você tem noção de quantos túmulos de criança tem? Não aproximadamente sei. Desses 6 mil e pouco? Tem mais crianças ou tem mais adultos enterrados? Até uma época, Meire, que nem eu estava dizendo para você, até 70 era sepultado muita criança que morria de desnutrição, tétano, que eu tive fazendo um levantamento. Então até 80 se morria muita criança. De 80 para cá praticamente não... Tem alguma legislação específica para a manutenção do cemitério? Você tem ciência disso? Tenho. Existe essa lei? Existe. E ela é disponível ao público? Se eu fosse à prefeitura e pedisse, não sei qual é o nome que você me dá, o livro do cemitério, eu posso ter acesso? Pode, nada impede. Ah, tá. E ele fica na sua posse ou na prefeitura? Comigo, lá no trabalho. Tá. Você disse que está de férias, né? Isso. Você volta quando? Dia 5. E não tem ninguém no seu lugar? Não, no caso eu passei a papelada de Anestaldo, então se é preciso fazer óbito, ele lança o livro para mim. Sim, mas esse livrão tá ali com ele, então. Tá, sim. Se eu procurasse o Anestaldo, então, na prefeitura, eu poderia pelo menos ver o livro, fotografar o livro? Creio que sim. Nada impede. Porque a minha curiosidade é acadêmica, né? Quem sabe num futuro possa até servir para alguma coisa essa entrevista e essa pesquisa, né? Bom, Emílio, tem alguma curiosidade que você gostaria de contar? Já teve algum fato que isso me interessa muito, que pode ser folclore, de muitos cemitérios você ouve dizer que um túmulo estava minando água e aí era milagre, outro túmulo caiu e não sei o que aconteceu. Você tem alguma história folclórica ou real que você tenha consciência, que você ouviu para você me contar? Não, né? Eu também nunca ouvi nada. Nunca presenciei nada do tempo que eu estou ali também, nunca. Os trabalhos de outras religiões dentro do cemitério, como da Umbanda, do Candomblé?
Isso aí já aconteceu lá dentro, sim, mas não que eu visse, mas já vi. Sim, mas depois viu o resultado. Obra feita por eles lá dentro. Aham. Não é comum também. Não. E os vândalos? Tem acontecido muito? Roubos das peças de bronze? Sim. Mas nunca violaram um túmulo, Não, o defunto? Não, isso aí nunca aconteceu. Eles roubam os bens materiais. Bronze, a argola de bronze, um crucifixo carregado, placa de bronze que eles carregam para... E as gangues de drogados, drogaditos, frequentam o cemitério? Você vê a resposta deles lá depois? Não, hoje diminuiu muito. Diminuiu muito. E tem algum tipo de fiscalização sem ser a sua presença lá? Não, a não ser o coveiro que está sempre passando, está presente ali. Do mais é bem calmo. Bem calmo. A frequência diária de pessoas existe? Existe. Sempre as pessoas estão Sempre. visitando seus túmulos, né? Sim. Aquele cruzeiro que tem lá é da mesma data do cemitério? Não, ali o cruzeiro, acho que na época, era no meio do cemitério aqui, logo na entrada, você ia, você se dirigia, saía de frente no cruzeiro. Aí depois foi feita uma reforma, passaram ele lá para cima, beirando o necrotério lá em cima. E aquela obra da entrada, aquele Jesus de braços abertos na fachada, você confirma para mim que foi o artista plástico Miguel Gomes do Amorim, intitulado Miguelão, que fez? Foi ele. Todos nós temos conhecimento disso, né? Então, Emílio, me resta te agradecer e depois, se você quiser ter acesso ao trabalho editado, eu imprimo e te dou. Eu que agradeço. Se precisar de mais alguma coisa, pode procurar que eu estou inteiro dispor. Muito obrigada, Emílio. Tá bom?